Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre carboidrato vilão. Eu espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Por que eu vim falar sobre isso? Essa semana tive muitas pacientes com essa questão, com esse quesito. E eu gostaria muito de falar sobre isso, sobre então se o carboidrato realmente é esse vilão que todo mundo prega, essa coisa ruim. Talvez se você tiver a minha idade, ou um pouco mais nova, um pouco mais velha que eu, você não vai ter tanto essa noção. Porém, por exemplo, a geração da minha mãe pegou muito isso, que é o horror à gordura. Então eles têm aquele horror a abacate, castanha, ovo, manteiga. Meu Deus, que coisa horrível. Depois começou a vir o azeite de oliva, pegada mais natural, mais saudável, o pessoal começou a perder um pouco isso. O banho de porco, então, era o fim da vida. Porém, depois de um tempo foi vendo que a gordura não é esse vilão todo. E daí o próximo vilão que veio foi o glúten. Por último, agora é o carboidrato no geral, né? Então, low carb, cetogênica, tudo isso vem como uma coisa, a dieta da proteína, né? Não tá tanto tempo atrás assim. Isso é vendido como uma coisa maravilhosa, como um milagre, né? Que salva você. E agora tá começando a vir o vilão proteína, tá? Porém, eu acredito que como uma coisa muito nova pra nós ainda, nutricionistas, eu acredito que vai começar a ter um boom daqui a 1 ano, 2 anos. Se você estiver vendo esse vídeo depois e ver que a proteína deu um boom aí de vilão, eu já tava prevendo isso. Bruna Vidente. O que acontece? Você sabe agora que o excesso de proteína pode sim ter um problema para a questão renal e pode sim ter um problema de inflamação. A proteína em excesso ela é uma coisa inflamatória e ela é uma coisa que está trazendo malefícios também, inclusive para doenças cardiovasculares, para diabetes e para outros tipos de doenças e prejudicando a saúde no geral. O que eu quero dizer com isso? Atualmente o pessoal tá com medo de comer carboidrato. Atendi uma paciente agora há pouco que ela me disse a seguinte frase: faz tanto tempo que eu não como macarrão que eu nem sei como vai ser quando eu comer. E isso me pegou de um jeito que eu fiquei pensando, cara, ela tá se privando há tanto tempo de comer macarrão e ela tá parada. Ela tá 2 anos seguindo a mesma dieta, né? Uma alimentação que ela colocou pra ela lá, com quase nenhum carboidrato, sem resultado. Então ela tá sofrendo pra não ter nada. Mas não é nem isso que eu quero falar. Eu quero dizer também é que assim, ó, o ponto principal que eu quero falar aqui, primeiro, que o carboidrato não é vilão e que as pessoas não conseguem entender que o que não faz bem é o excesso. Não é a gordura, não é o carboidrato e não é a proteína. É o excesso e é o radicalismo. É o fato de quando se falou que a gordura fazia mal, estava te falando que o excesso de gordura faz mal. Quando se falou que o carboidrato fazia mal, é o excesso de carboidrato que faz mal. Não significa que você não pode comer. Agora, como a proteína falou que vai fazer mal, não é que não pode comer proteína. O excesso de proteína faz mal. Como é que funciona? Os nutricionistas estão carecas de saber. Isso já tentaram mudar até pouco tempo atrás, agora voltando atrás. Como que funciona? Você tem que ter de 55% a 75% de carboidrato, de 10% até 20% de proteína e de 15% até 30% de gordura. Aí você vai fazendo as contas aí para adequar melhor. Ou seja, a maior parte do seu dia a dia tem que ser sim de carboidrato. Depois gordura, por último proteína. O que tá fazendo agora? Proteína, depois gordura, depois o carboidrato. O que não se pode fazer é comer só coisa industrializada e refinada. Então, por exemplo, só proteína ultraprocessada, péssimo. Só açúcar refinado e branco, ou carboidrato refinado e branco, né? Não é tão legal. E só gordura hidrogenada, trans e coisas ruins, saturadas, muito saturadas. Também não é legal. Tem que saber o tipo de gordura, de carboidrato e proteína que você for comer e ter um equilíbrio com isso. É só isso. Ai, não é tão simples assim. Não. É simples sim. É só ter equilíbrio. É só não radicalizar. É só você comer sim um pão integral, comer sim um ovo, comer sim bastante salada, arroz, feijão, batata, macarrão, aipim, frutas. Sabe? A gente tá... Meu Deus, estão fazendo esses pão low carb, só à base de ovo. E vamos combinar. Vamos ser super sinceros comigo. Aqui só nós dois, um papo de sinceridade. Essas dietas low carb, que a pessoa se entope de ovo, de queijo, de calabresa, de bacon, de carne, o dia inteiro, não pode ser bom. Fala sério. Fala sério. Eu vi esses dias alguém tentando fazer chips de queijo. A pessoa botava queijo, deitava o queijo, fazia os chips de queijo. Aí depois ela comia um ovo
com queijo. Depois ela comia calabresa com ovo, cebola e queijo. Não é que o queijo é ruim, mas, cara, queijo o tempo inteiro também não dá, é muita gordura. A origem animal, no geral, eles têm uma concentração muito grande de gordura e de proteína. Significa que eu não posso comer? Não, mas significa que você não vai comer isso o tempo inteiro. E daí só se come isso agora, faz o pão e com ovo e aveia, bota queijo e presunto e depois bota mais ovo de mexido e daí, sabe, é só isso. Não é só ovo, queijo e calabresa e carne que se come, entende? A gente tem que ter uma variedade. Ah, mas funciona a perda de peso? É claro que funciona. É a mesma coisa que eu sempre explico para os pacientes numa metáfora. Você dá proteína e gordura pro seu corpo que vive à base de carboidrato, é a mesma coisa que você pegar um contador e fazer uma cirurgia num gato. Pode ser que funcione, pode ser que não, o risco de não funcionar é muito grande. Pode ser que a primeira cirurgia funcione e depois não funcione mais. Por quê? Porque o contador é feito para fazer contabilidade, não é veterinário fazer cirurgia em gato. É a mesma coisa que você querer que uma proteína e gordura vire a tua energia do dia a dia, que seria a função do teu carboidrato. Então, o que eu digo para vocês? O nosso corpo funciona à base de glicose, né? Nossas células, elas querem glicose. Glicose vem do carboidrato. Qual que é o detalhe? Evitar arroz branco, pão branco, macarrão branco, frutas sem casca ou sucos de frutas. Preferir as frutas com casca, comer a fruta in natura, comer coisas integrais. E isso não tem problema nenhum. O que a gente não pode fazer é esse radicalismo extremo. Assim como se a proteína via como vilão agora, as pessoas se empanturrar de carboidrato e de gordura. E não é assim também. Tem que ter variedade, tem que ter equilíbrio. Então eu venho bater na tecla de novo que a questão é ter equilíbrio. Quero muito que vocês comam carboidrato, quero muito que vocês comam proteína, quero muito que vocês comam lipídio, gordura, né? Com equilíbrio. Tá, eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas a low carb mudou minha vida porque eu perdi muito peso. Pode ser que sim. Pode ser que daqui a 4, 5 anos você tenha um problema renal. Pode ser que depois aqui na velhice você desenvolva um problema cardíaco, uma diabetes. E pode ser sim do excesso de proteína agora. O que a gente sabe que funciona? Qual que é o tipo de dieta que a gente sabe que funciona? A dieta equilibrada. Esse dia saíram os estudos que a população que mais vivia, que tinha uma qualidade de vida melhor, era a mediterrânea. A dieta mediterrânea é a base de legumes, frutas, peixes, azeite de oliva e carboidrato. Carboidrato bom, mas também é carboidrato, entende? Então não tem por que ter medo disso. Eu não sei em que ponto se perdeu que a pessoa parou de entender que o excesso fazia mal e que não poderia comer nada dele, entende? Então, as pessoas acabam se privando de comer carboidrato, de comer um pão integral, de comer um macarrão integral, de comer um arroz, para não ter o resultado que elas querem e para depois voltar a comer isso e ganhar o peso que perdeu também. Então você tem que ter equilíbrio, diminua suas porções, organize seu dia a dia, aumente a ingestão de hortaliças. Se você não faz nada, só aumenta fruta, legume e verdura. Você já vai ver a diferença absurda que isso faz na sua vida. Então, eu acho que as pessoas têm que parar de diminuir as coisas e querer aumentar. Então, aumenta a fruta, legume e verdura. Pronto, você vai comer menos carboidrato e menos proteína automaticamente, porque não vai ter espaço no teu estômago para isso tudo. Mas vai ter espaço para saúde, para colocar mais coisas verdes, coisas coloridas naturalmente, para você ter no seu dia a dia. Eu espero que vocês tenham entendido que isso não é um discurso de ódio, eu não tenho ódio agora contra low carb, não tem nada a ver, porém eu quero explicar pra vocês o quanto essa privação em excesso, esse terrorismo nutricional, que se não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquele outro, ai meu Deus, um pão francês, é uma coisa que não funciona. Não é bom pra mente e não é bom pro corpo. O que vale mesmo é o equilíbrio. Busque sempre um nutricionista para saber mais sobre isso. Mas se não, aquela alimentação saudável que a gente sabe, que a gente tá careca de saber, que é comer fruta, comer verdura, comer castanhas, comer azeite de oliva, comer carne também. Se você for vegano ou vegetariano, comer mais grãos, mais cereais. Então comer gorduras boas, carboidratos bons, comer grãos, leguminosas, né? Na forma de proteína ou vegetal ou proteína animal, como você preferir. Isso é bem importante ter equilíbrio ao longo de tudo isso. Não dá pra passar o dia inteiro comendo só carboidrato, mas também não dá pra passar o dia inteiro comendo só proteína e nem só gordura. Tem que ter um equilíbrio ali. Eu espero que tenha ajudado vocês. E se tiverem mais dúvidas sobre isso, quiserem mais vídeos sobre esses assuntos, é só comentar aqui embaixo. Um super beijo, até a próxima. Tchau!